Boa tarde, criançada, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula, videoaula de terça-feira, dia 10. É a nossa videoaula número 10, se eu não me engano. E aqui nós estamos trabalhando, ou vamos continuar trabalhando nessa aula aqui, com o conteúdo que nós falamos lá na aula da terça-feira passada. Na terça-feira passada, nós falamos sobre atividades, falamos sobre o tema de migração, né? Sobre os estados e as pessoas que vieram de outros estados para cá, né? Para São Paulo. Então, falamos sobre migração interna. Lá na outra terça-feira, a primeira terça-feira, nós também falamos sobre isso, né? Sobre migração interna, ok? Pessoas que saem de um lugar para o outro dentro do país. A gente apresentou aqui o mapa do Brasil com, né, os estados brasileiros. Nosso caso aqui, o estado é São Paulo. Então, aqui nós temos até destacado o nosso mapa, né, do estado de São Paulo. Aí continuamos o tema na terça-feira do dia 3, né? Algumas questões sobre o texto lá que nós tínhamos colocado. E agora nós continuamos o mesmo assunto, né? E fala aqui sobre migrações. E aqui nós estamos apresentando para vocês o Mapa Mundi. O Mapa Mundi ele representa o mundo todo. Okay? O planeta todo, só que agora ele está planificado, porque o nosso planeta ele é redondo, né? Aqui ele está planificado. E aí no Mapa Mundi a gente tem aqui, por exemplo, a visão dos continentes, né, que nós temos no planeta. Aqui nós temos o continente americano, né, que são as três Américas, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Aqui nós temos a África, continente africano. Aqui em cima nós temos a Europa. Aqui nós temos a Ásia. E aqui nós temos a Oceania. Okay? Essa região aqui é a Oceania. E em cima desse mapa e também do que nós já estudamos nos outros dias, nós colocamos duas perguntinhas. Ó. De que estados vieram os migrantes de sua família para a cidade de São Paulo? Grande parte dos habitantes aí de Francisco Morato, eles vieram de outros estados. Não é todo mundo, tá? Mas grande parte. Então talvez você tenha lá uma avó, avó, mãe, ou pai, tio ou tia, algum familiar mais velho da sua família que veio de outro estado, ou talvez até você mesmo tenha nascido em outro estado. Então, essa pergunta você vai escrever de que lugar, né, de que estados essas pessoas vieram, as pessoas da sua família. Por exemplo, na minha família, o meu pai veio de Minas Gerais, né? O meu pai ele é mineiro e a minha mãe ela nasceu na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Então vieram de outros estados. Bom, e perguntinha 2, em sua família alguém veio de outros países para São Paulo? Né? Nós temos alguns alunos, né, que estudam conosco no Paulo Freire, que moram em Morato, que vieram de outros países, ok? E aí, se for o seu caso, né, se você ou familiares seus vieram de outros países, fala para mim de que país que é e em que bairros se estabeleceram, ou seja, em que lugar aí você está vivendo em Francisco Morato. Bom? Por exemplo, no meu caso, eu sou de São Paulo, meus pais, um é de Minas e outro é de Mato Grosso, mas os meus familiares, meus avós e bisavós por parte da minha mãe, eles não são brasileiros, eles vieram da Itália. Então, eles vieram de outro país. Né? Então, por parte da minha mãe, a minha família tem origem da Itália. Por parte do meu pai, é no Brasil mesmo, origem indígena. Né? Minha bisavó, meu bisavô, por parte de pai, eles, né, eram filhos de índios. Tá bom? E aqui nessa aula de terça, né, nessa videoaula de terça, ela vai ser de terça e quarta, porque, né, como é um conteúdo pequeno para ser explicado, eu vou gravar também a aula de quarta-feira, dia 11, tá bom? Que é ciências e português, a gente continua falando aqui sobre poluição, né? Observe a imagem e faça a leitura do texto e depois responda as questões em seu caderno. Ela está falando de poluição luminosa, né? Então diz aqui, ó, diferente das poluições da água e do solo, a poluição luminosa é pouco conhecida. Em linhas gerais, ela é causada pelo excesso de iluminação e pode-se dizer que é o resultado do avanço industrial que distribui redes elétricas pela cidade. O uso sem moderação da luz artificial, comumente emitida nos centros urbanos, através das luzes externas dos edifícios e anúncios publicitários,
é um dos exemplos desse tipo exagerado de iluminação que pode causar a poluição, mas uma poluição visual, né? É necessário ressaltar que a iluminação pública é indispensável. No entanto, o desperdício de energia ocorre com frequência, gerando um gasto energético desnecessário para a população. Deste modo, o ideal é que a luz venha do topo e se dirija apenas para baixo. Tá? Ou seja, a iluminação de cima que ilumina uma boa área embaixo. Né? Aí vem a perguntinha: o que você sugere para evitar o desperdício de energia? Tá? Boa parte da energia que nós usamos no Brasil, né, nas cidades brasileiras, ela é de origem hidrelétrica. Ela vem de uma hidrelétrica que precisa da água para gerar essa energia. Tá bom? Então, vendo o texto, você responde essa pergunta: o que você sugere para evitar o desperdício de energia causada pela poluição, né, luminosa? Ok? É um textinho com uma perguntinha só, tá? Por isso que eu estou colocando aqui a aula de quarta-feira junto com a aula de terça. Belezinha? Então leia com atenção. Caso você tenha alguma dúvida, você me pergunte lá no WhatsApp. Tá? Bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.